se vocês estão ligados, mas quando a internet começou a se popularizar, existia ali uma ideia de que estava sendo construído um espaço de livre expressão, onde as informações não seriam tão manipuladas e enviesadas e desvirtuadas como na televisão, no rádio e no jornal. Na internet, não. Aqui as pessoas não precisariam mais consumir informações enviesadas e manipuladas. A verdade estaria a um clique de distância. Enfim, tinha até pessoas que chamavam de século da informação. Mas cá estamos em 2022 e a internet é hoje o veículo de comunicação com maior potencial de alienar, de decidir eleições, de derrubar governos, de ditar ideologias, tendo sido inclusive fundamental para a aplicação de golpes e até mesmo começar guerras. A verdade é que a internet abriu a caixa de Pandora e agora todos estamos sendo devorados. E aí, Zé, pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. E ó, antes de começar, eu quero lembrar você de curtir, comentar no mínimo 3 vezes esse vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. Se você é novo por aqui, já se inscreva e ative o sininho. Eu também quero, como sempre, deixar meu muito obrigado pro pessoal do Apoia-se, porque é graças a vocês que eu produzo conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok e pra Roxinha. Dito isso, bora pro vídeo que o conteúdo hoje tá longo. Uma coisa é fato, ninguém no planeta tem mais informações sobre você do que a internet. O que você pesquisa, o que você curte, os vídeos que você assiste, o restaurante que você quer ir, o que você já comeu, né? A pessoa ali que você tá flertando, que você tá paquerando, stalkeando, seu gosto musical, sua tendência política, até a próxima compra que você vai fazer. Tudo isso pode e é usado pra te manipular. E não só te indicando produtos pra comprar, mas também pra te induzir ideologicamente. O caso mais famoso sobre isso foi o escândalo da Cambridge Analytica, no qual foi descoberto um esquema de uso de dados das redes sociais que foi decisivo para o resultado do plebiscito que levou à saída do Reino Unido da União Europeia e à vitória do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Se liga nisso daqui. Tudo começa em 2014, quando o bilionário estadunidense Robert Messer decidiu criar uma empresa que visasse ajudar políticos conservadores através das redes sociais. Para isso, foram contratados uma equipe altamente capacitada, com programadoras, psicólogos e marqueteiros. Um de seus funcionários mais notáveis se chamava Christopher Wylie, um programador canadense que teve a ideia de usar o Facebook para conseguir coletar informações dos eleitores. Para isso, ele contratou o professor Alexander Kogan do Departamento de Psicologia da Universidade de Cambridge. E aí você deve estar pensando, Lau, mas por que chamaram um psicólogo para fazer um trabalho sobre uso de dados? Qual era o papel do Alexander ali? Ele tinha um papel de definir quais perguntas seriam feitas pelo aplicativo para traçar o perfil psicológico dos eleitores. E a partir disso foi criado um quiz. Você sabe aqueles quiz do tipo, qual personagem da Marvel você seria? Que personagem de Friends se encaixa com a sua personalidade? Enfim, esse quiz perguntava aos usuários traços íntimos de suas personalidades. Como, por exemplo, se ela se sentia triste com frequência, qual seu personagem preferido, seu maior medo, quais as frases famosas que ele se identifica. Mas não para por aí. Nos termos de aceitação do aplicativo, né, aquele que ninguém lê, os usuários cediam que todas as suas informações e de seus amigos do Facebook fossem repassadas para a empresa. Os dados recolhidos foram entregues à Cambridge Analytica. Agora, seus gostos, suas curtidas, suas pesquisas, o lugar que você marca no Facebook que tá, seus comentários em portais de notícias, suas postagens sobre suas inseguranças, sua religião, tudo isso é utilizado para traçar perfis psicológicos detalhados que chegam até 5.000 traços de sua personalidade. Como diria o Thiago Ávila, eu não consigo citar direito nem 10 traços da minha personalidade, quem dirá 5.000. E com esse banco de dados gigante, eles são capazes de prever a minha e a sua reação em diferentes situações. E é com base nas reações que os conteúdos são feitos. Dessa maneira, a mensagem política que chega até você é assertiva e feita sobre medida. É engraçado, né, que parte arrogante da esquerda vê quem compartilha fake news como do kit gay ou a mamadeira de piroca e logo assume que as pessoas que acreditam nelas são burras ou fascistas, que é um erro gigante, porque essas fake news, na verdade, são peças publicitárias altamente elaboradas que fazem você rir porque não foram pensadas pra você. Não vai chegar até mim porque
porque ela não foi criada para chegar até mim. Em seu livro, Christopher Wiley explica que o método de compartilhamento criado pela Cambridge Analytica se concentravam em 3 grupos. O primeiro, que o mais recebeu também investimento, são as chamadas pessoas persuasíveis, pessoas que não têm uma ideologia política clara, que defendem o que são convencidas a defender, as que a opinião é bem flutuante, que votam em candidatos de direita, às vezes em candidatos de esquerda. Para elas foram criadas o maior número de conteúdos se baseando em um método muito efetivo. Assim, ó. Sua família é o mais valioso para você? Então toma aqui uma fake news de que a esquerda quer destruir a sua família. Você sofre com violência urbana e isso te deixa com medo? Então aí é despejado sobre você um caminhão de notícias de violência, seguido de um caminhão de fake news de que as pessoas de esquerda são responsáveis por isso. Sua religião considera gays um pecado? Então toma aqui um tanto de fake news de que a esquerda quer que seu filho seja gay. É fácil te convencer de que você é de direita. É só associar tudo o que você defende à direita e tudo o que você tem medo e odeia à esquerda. A economia aqui se torna plano de fundo. As propostas para a realidade concreta desaparecem. O segundo grupo que recebiam notícias falsas e notícias enviesadas eram as pessoas que já tinham inclinação a defender ideias de direita, né, que passavam ali o dia assistindo programas policiais, do tipo da Atena ou Raquel Sherazade. E o terceiro grupo era, obviamente, pessoas que já se consideravam de direita, de extrema direita. Para esses grupos, o método usado era baseado no chamado viés de confirmação, que é um viés cognitivo que faz com que as pessoas tenham uma forte tendência de buscar e reforçar informações que já privilegiam suas crenças, né? Você não entendeu? Eu vou te explicar com um experimento que aconteceu na década de 70, feito pela Universidade de Stanford. Um desses testes, que ficou mais famoso, pegou 2 grupos de voluntários. Um grupo era favorável à pena de morte e outro era completamente contra. Foram formulados, então, uma série de estudos e notícias falsas, algumas que supostamente mostravam a eficácia da pena de morte e outras que apontavam que a pena de morte não funcionava. Cada grupo valorizou mais os estudos e as notícias condizentes com a sua crença que já era pré-existente. E mais do que isso, as informações que apontavam o contrário do que elas defendiam foram olhadas de maneira mais crítica, questionaram ali o método, né, a fonte. Ou seja, é mais fácil você convencer alguém de algo que ela já esteja predisposta a acreditar. Isso é o viés de confirmação. Claro que eu tô falando um método super elaborado, mas não se enganem pensando que a manipulação política via internet fica restrita ali ao uso de dados coletados por aplicativos. Um exemplo importante aqui no Brasil é um caso ligado ao iFood. Em matéria divulgada pela agência pública, foi revelado um esquema financiado pelo iFood para acabar com a mobilização dos entregadores. Para quem não sabe, tem crescido aí um movimento de entregadores de aplicativo e inclusive várias greves já aconteceram. O principal nome desse movimento no Brasil é o entregador Paulo Galo. Querendo queimar o movimento, o iFood contratou uma agência de publicidade que elaborou a seguinte estratégia. Eles traçaram os perfis psicológicos do público-alvo, no caso os entregadores, e direcionaram os posts e começaram uma campanha para deslegitimar o movimento dos entregadores. Então criaram perfis de entregadores falsos e por meio desses perfis diziam que o movimento não se representava, soltavam os rumores de que o Galo não era entregador, que ele era um aproveitador, que ele era financiado por grandes empresas, que ele era politiqueiro. Cumpriu a missão, já cumpriu a missão. E contaminou também. A gente tem cadáver aí no meio do negócio que ele não pode mexer nisso. Mas ele foi importantíssimo. Apesar dos percalços que teve, sempre tem, ele abriu e bateu de frente numa coisa que estava numa agonia, numa sangria desatada. E aí, pronto. Gente, e matou o Galo, né? Matou. A gente sabe disso. A gente matou o Galo. Mostrou a verdade. E o principal eixo era a página Não Breca Meu Trânsito no Facebook, que, segundo um ex-funcionário da empresa, tinha como objetivo suavizar os impactos a greves e desnortear as mobilizações dos entregadores. Ou seja, essa página foi criada para poder dialogar e conversar diretamente com os entregadores, usando a linguagem que muitos deles usavam e com base em um perfil psicológico
político, traçado com seus medos, suas angústias, como nós vamos perder nosso trampo, nós vamos ficar desempregados, né? Vamos ser bloqueados pelo aplicativo. E, de fato, houve um impacto absurdo na imagem do Galo. E até mesmo figuras conhecidas na esquerda chegaram a propagar essas fake news com uma pitada ali de teoria da conspiração. Veja bem a força disso, né? Através de redes sociais, estão conseguindo fazer com que um grupo de pessoas acredita que está desmontando infiltrados, enquanto está, na realidade, reproduzindo uma fake news, uma peça publicitária bancada pelos verdadeiros poderosos, tal qual a fake news da mamadeira. Assustador, né? Mas e se eu te disser que isso é a ponta do iceberg e tem outras camadas nessa questão da manipulação de dados vindos da internet? Pois então, a gente vai falar agora sobre a questão do colonialismo digital. Não sei se vocês se lembram, mas meses atrás o Elon Musk encontrou com o Bolsonaro em um resort de luxo para conversar sobre o projeto da SpaceX, que é a empresa dele, para instalar uma cadeia de satélites na Amazônia, sobre o pretexto de conectar 19 mil escolas em áreas rurais e de promover ali uma fiscalização ambiental na Amazônia. Bom, deveria estar claro para todo mundo que o homem que prefere pensar em como colonizar planetas em vez de lidar com os problemas ambientais, ou que já financiou, né, o golpe na Bolívia para conseguir lítio mais barato e que inclusive tweetou: vamos dar quantos golpes forem necessários. Bom, que esse homem ele não tá preocupado com a Amazônia. A Inglaterra, no seu imperialismo, esse que o Lenin está estudando, financiava a indústria de ferro pelo mundo, pelo terceiro mundo, no processo de exportação de capital. Hoje, essas grandes corporações financiam fibra ótica, financiam instalações, mas são instalações que espalham a internet sobre um custo muitas vezes do controle do fluxo de dados que se faz nesse país. Então, os países que não desenvolvem tecnologia, eles ficam refém de um fluxo de controle de circulação. Então, por exemplo, se o governo brasileiro manda um e-mail para um ministro para o outro, o e-mail vai lá para os Estados Unidos antes de chegar no outro ministro que está na sala do lado. E a internet permite, né, tem a teoria da porta dos fundos, o desenho tecnológico permite, toda a tecnologia feita nos Estados Unidos, ou pelas empresas dos Estados Unidos, elas têm que prever um código secreto, um código de fundo, que permita que, se for de interesse do governo dos Estados Unidos, ele pode acessar, se for uma informação estratégica, se for uma informação que considerada de segurança nacional, ou de interesse nacional, qualquer que seja esse interesse, o governo dos Estados Unidos pode requisitar para as empresas estadunidenses o acesso a essa informação, mesmo que ela seja de outro governo. Então, está diante de um processo, e é por isso que os teóricos, não foi eu e o Walter que deu esse nome para esse processo de colonialismo digital, essa divisão internacional do acesso à tecnologia, né? Porque você tem países que eles entram só como colônia fornecedora de matéria-prima. Qual é a matéria-prima principal do meio tecnológico? São dados. Então, todos nós, no Zap, usando o Uber, estamos fornecendo dados, e esses dados eles são processados para quê? Aqui que está, para ser vendidos. Essa é uma questão do ponto de vista do trabalho, do capitalismo contemporâneo, porque a gente pode falar em uberização, a gente pode falar, por exemplo, na importância que a logística adquire nesse novo processo de exploração do trabalho produtivo. Ele continua sendo produtivo, porque para ter internet tem que ter um computador, para ter computador tem que extrair coltran, tem que extrair lítio, porque a Bolívia produz lítio, e o lítio é fundamental para as baterias do carro da Tesla, para a bateria do nosso computador, para a bateria do celular. Então, você tem uma atualização dos processos colonial de interferência, mas, sobretudo, a gente tem uma extração em massa, como jamais visto, de dados. Os dados são extraídos sem ou com o nosso consentimento e são processados por essas grandes corporações para serem revendidos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a Amazon, a empresa mais valiosa do mundo. Só que a gente vai ver, será que ela é só varejo mesmo? Porque, segundo o relatório da Amazon, 63% do lucro da Amazon não vem do varejo, vem do roubo de dados. A verdade é que uma das principais armas políticas de nosso tempo é a informação, e a internet consegue propiciar uma coleta de dados nunca vista antes. Estamos no colonialismo digital, onde a tecnologia, redes sociais e inteligência artificial são um potente instrumento aliado na disputa política e em transações financeiras. Veja bem, dentro de alguns grupos de esquerda, existe um discurso muito perigoso que propaga que nós vivemos na era da informação e por isso, se fulano não sabe de um tema, é porque ele não quer. Ou 2022
e eu tendo que explicar o óbvio, é só jogar no Google. Essa fala é completamente equivocada e ela propicia e defende o colonialismo digital. Primeiro, porque qualquer pessoa que estude minimamente sobre didática sabe que para existir interesse de estudo sobre um tema, precisa existir um ambiente de aprendizagem, precisa existir ali uma motivação que desperte a curiosidade para a pessoa querer estudar determinado tema. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ela vai chegar em casa e vai abrir o Facebook, o WhatsApp e a televisão para consumir as informações contidas ali, né? As pessoas não vão, por conta própria do nada, querer pesquisar sobre os índices pós-privatizações. E mais do que isso, né? Se por um acaso elas pesquisem sobre isso no Google, provavelmente os resultados serão de sites favoráveis à privatização. Então a gente precisa conceituar nosso debate sobre as mídias sociais e qual a disputa de rede nós estamos fazendo. Nós precisamos sim debater sobre como disputar os algoritmos, sobre como fazer essa disputa, como a gente ocupa os espaços dentro das redes sociais, mas a gente precisa também conceituar esse debate. A gente precisa de falar sobre como existem monopólios dentro da internet, assim como os grandes conglomerados da mídia, né? A gente pega aqui no Brasil, por exemplo, no qual os veículos de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal, estão concentrados na mão de 5 famílias. Então, se a gente consegue enxergar isso, a gente precisa também apontar que a internet também é esse espaço e que tem uma filtragem e um roubo de dados gigante, né, que consegue intervir de maneira direta na economia de um país. Em um cenário de fome, com mais da metade da população vivendo em situação de insegurança alimentar, com fila para as pessoas pegarem ossos, saindo de uma pandemia onde 600 mil vidas foram sacrificadas para o mercado, o papel da esquerda não deveria ser o de chamar essas pessoas de pobres de direita, porque o nosso papel, na verdade, é disputar essas pessoas. Enquanto a esquerda abrir mão de disputar a senhora que tem medo de perder o filho, que tá apavorada com a violência urbana, com razão, o senhor revoltado com o preço do ônibus, com razão, né, que tá revoltado com o sucateamento da saúde e da educação, com razão também, é momento de reconhecer que todas essas demandas são demandas de esquerda e são dignas, e eu mostrar um projeto que vá à raiz dos problemas, porque senão a gente vai continuar perdendo. Esse vídeo parece pessimista, mas na realidade esse vídeo, ele é muito realista. Então o espaço que eu tenho tentado ocupar nas redes é um auxílio ao trabalho de base, é agitação, mas nós precisamos debater que enquanto vivermos no capitalismo, vai existir o monopólio das redes. Já passou da hora de abrirmos os olhos para o fronte que é a internet. E falando de internet, ó, já pegando o gancho aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente no mínimo 3 vezes pra gente driblar os algoritmos e compartilhe nos grupos do WhatsApp. Tem saído vídeo novo no Instagram toda semana, live na roxinha, e agora eu tô migrando pro TikTok pra gente poder disputar mais essa rede. Enfim, pessoal, me sigam nessas redes todas e até a próxima.